Bom, olá a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo desse canal, né? Nós estamos aí nesse momento aí para, né, tirado aí para responder algumas perguntas desse canal. Estou aqui, né, apreciando aqui o belo charuto aqui, Fires Titan, americano, né? E assim né, acompanhado de uma boa cerveja, né? Uma boa bebida para, né, harmonizar esse momento, né? E respondeu o senhor Edson Tocho novamente aí, né? Quando ele diz o seguinte, que Moisés nunca existiu e tal, né? O Edson Tocho, ele repete tudo aquilo que os neo-ateus militantes repetiam, como eu falei no outro vídeo, né? Repetiam nas redes sociais, né, naquelas páginas onde eles colocam milhares de argumentos assim, né, para fazer um ataque de bando, né, um ataque de bando para se passar como verdadeiro, como, né, como certo, né, como se isso fosse realmente responder a questão, né? Tá? A primeira coisa que eu quero dizer para o Sr. Tocha é o seguinte, Sr. Tocha, Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, ele nasceu em 7 de Adar de 2368 e faleceu em 7 de Adar de 2488 do calendário judaico. Então Moshe Rabbeinu viveu exatamente 120 anos, tá? Então assim, essa coisa de tentar desligar os personagens da história do povo judeu, tá? Isso aí é uma coisa bem manjadinha, mas isso não funciona. É a mesma coisa que você querer desligar a família real, tá? A família real brasileira do Brasil, tá? Não funciona isso. Isso é uma coisa de gente pangaré. É de gente pangaré. O que o senhor Edson Tocho faz é uma coisa de gente pangaré. Entendeu? Não há possibilidade de se tentar desligar a família real da história do Brasil. Não tem jeito, tá? A história do Brasil, deixa eu explicar para vocês. Essa coisa de neo-ateísmo militante, isso tem somente burrice envolvida nisso, tá? Burrice e negação histórica. Somente isso. É somente isso que está envolvido, tá? Porque, e uma coisa, também outra coisa que eu queria falar para o Sr. Edson Toshi é o seguinte, existe uma pesquisa genética chamada haplotype Cohen, tá? Depois o senhor pode pesquisar isso aí, tá? Porque é uma pesquisa genética, tá? Ela é uma pesquisa científica, tá? Que mapeia, né, o haplotype Cohen. Né? Para todos vocês aqui que estão assistindo esse canal que não sabem o que é o Cohen, tá? Ou são leigos, tá? O Cohen quer dizer sacerdote. Cohen quer dizer sacerdote, tá? E essa palavra Cohen, ela é ligada ao irmão de Moshe Rabbeinu, ao irmão de Moisés, nosso mestre, tá? Então, a família de Arão, a família do sacerdote, Arão, o sacerdote, né? Eles mapearam a genética dessa família. Como é que fizeram para poder mapear isso? Da seguinte forma, é difícil separar a história do povo judeu. É difícil. É a mesma coisa que você querer, né, tirar a família real da história brasileira. Não tem jeito, tá? Então, a família dos Kohanim, ou seja, dos sacerdotes, né, você encontra pessoas com o sobrenome Cohen dentro das sinagogas do mundo todo, tá? Aqui em Belo Horizonte tem, tá? Em São Paulo tem, no Rio de Janeiro tem, todo o estado brasileiro tem descendentes de Kohanim, tá? E no mundo inteiro, nas sinagogas do mundo inteiro, nas sinagogas dos Estados Unidos, da França, tá? Da Inglaterra, né? Em Israel, tá? Você encontra os descendentes de
dos Kohanim, ou seja, dos sacerdotes. Isso vem no sobrenome da pessoa, tá? No final do sobrenome vem Levi ou Cohen, tá? Levi é que descende da tribo de Levi, tá? Então, assim, isso, existe um mapeamento genético em que essas famílias, essa família em questão, a família sacerdotal, ela vem realmente da época de Moshe Rabbeinu, da época de Moisés, nosso mestre, tá? E essas famílias estão nas sinagogas do mundo todo, tá? Então, assim, para você apagar essa história, você precisa apagar todos os nomes dos Kohanim nas sinagogas do mundo todo. É por isso que não dá certo. É por isso que não dá certo você querer tirar a família real da história do Brasil. Você tem que apagar o nome Orleans e Bragança, né? Da família real que está aí no Brasil aí, ó, os descendentes aí, ó, né? Orleans e Bragança tá aí, tá? E estão em outros lugares também, né? Então, assim, você tem que apagar essa família, tá? Então, assim, por isso que essa coisa de dizer que determinado personagem histórico da família real, né, da realeza judaica não existiu, você tem que apagar isso aí. Então, isso é uma coisa que só se trata de burrice, tá? Só se trata de burrice. O neoteísmo é uma seita de burros, uma seita de jumentos, uma seita de cavalos, tá? É disso que se trata. Então, como é que você vai apagar os nomes, os descendentes de Kohanim das sinagogas do mundo todo? Impossível fazer isso. É impossível apagar a família Orleans e Bragança da história da história brasileira. É impossível. Tá? Então, da história do povo judeu também é impossível você apagar os Kohanim, tá? Apagar os sacerdotes, a família sacerdotal. É impossível. É impossível porque existem os traços históricos, existe o sangue, o mapeamento genético, o haplotipo Cohen, tá? E, né? Então é por isso que é impossível. Essa coisa de dizer que Moisés nunca existiu, para você dizer que Moisés nunca existiu, você está falando que Arão, sacerdote, também não existiu, porque ele era irmão de Moisés, né? Então, assim, e você está dizendo que a história judaica não existiu, porque a história judaica ela é relatada por Moisés, nosso mestre, tá? E não somente por Moisés, mas por toda a caminhada do povo judeu até chegar à terra de Israel. Então, tá? Essa coisa de dizer que um personagem judaico não existiu, tá? Isso não é nada mais que uma besteira. É a mesma coisa você dizer que a família real não existiu no Brasil. Tá? Como é que você vai apagar os Orleans e Bragança? Como é que você vai apagar os Kohanim das sinagogas do mundo todo? Então, senhor Edson Tocho, aprenda uma lição, né? Aprenda algumas lições. Nós temos a data de nascimento de Moshe Rabbeinu, 7 de Adar de 2368, a data do falecimento dele, 7 de Adar de 2488, ele viveu 120 anos. Existe um mapeamento genético da família do irmão de Moisés, Arão, a Cohen, Arão, sacerdote, tá? E isso está espalhado nas sinagogas do mundo todo, esses descendentes, tá? E existe uma pesquisa genética, que é o sangue, é a genética mesmo, que é o haplotipo Cohen, tá certo? Então, assim, isso que você falou aí é o que todo neoateu vai fazer, tá? E isso é somente burrice, tá bom? É somente burrice que está envolvida nisso, tá? Agora, se você for capaz de refutar isso aí, né, eu estou aguardando aqui, né? E aguardo aqui, ó, fumando esse belo americano aí, Fares Titã, e tomando aqui uma bem geladinha, né? Porque hoje está um pouco calor aqui, né? É isso aí, tá? Refutado aí essa coisa de dizer que
Moisés nunca existiu, tá? Moisés nunca existiu. Ô, seu Edson, isso é o... Né? É o cu de um rinoceronte numa montanha de geleia, porra.